Oi pessoal, tudo bem? Então, no último vídeo, que foi o anúncio do minicurso O Mito como Fator Estruturante na Clínica Junguiana, eu falei que talvez essa semana eu fizesse algum vídeo especial, né? Vídeos especiais são vídeos que eu faço para falar de algum ponto, de alguma coisa que me chama a atenção durante a semana. Geralmente eu faço vídeos especiais sobre política e eu tenho intensificado os vídeos sobre política aqui no canal, porque estamos no ano regido pela política, né? Sobretudo 2022 é um ano político, né? Todos os anos são anos políticos, mas esse ano temos eleição, né? Então estou fazendo vídeos sobre política, né? E também, assim, vídeos sobre algo que me toca, que me afeta, que vem da cultura, né? Que as pessoas estão comentando no momento e que eu sinto que a psicologia do Jung pode dar uma contribuição, né? Pode pelo menos olhar para a questão de modo mais afetivo, de modo mais efetivo, né? E aí, eu assisti um vídeo do canal Alma Jungiana, né? É uma moça chamada Doriane, tá? Eu até fui lá, fiz um comentário, né? Ela curtiu, deu um coraçãozinho no meu comentário, né? É, porque o que ela falou é algo assim que eu venho trabalhando aqui nos minicursos de modo muito frequente, né? E ela falou algo assim muito sintético, muito importante, né? Que chega a ser uma demarca antropológica na clínica do Jung, né? Nos coloca numa demarcação que a partir daqui a gente tem que caminhar, a partir daqui a gente não volta, tá certo? A demarcação, ó, pra cá a gente não volta mais, porque o próprio Jung demarcou, né? E daqui pra frente a gente tem que caminhar. Vamos pegar vários caminhos, vários labirintos, a gente vai se perder várias vezes, vai, mas a gente precisa caminhar daqui pra frente, né? Que é justamente a questão que eu falo muito aqui da psique coletiva, da psique objetiva, né? Como Jung nos livrou do subjetivismo ao falar em psique coletiva, né? Em arquétipos, em padrões coletivos herdados, né? E o uso de determinados termos na obra do Jung que levantam determinadas perplexidades e determinados questionamentos, né? Entre eles, o conceito de primitivo, né? O que é primitivo para Jung? Será que quando Jung utiliza o termo primitivo, Jung está sendo etnocêntrico, né? Quando Jung utiliza a expressão povos primitivos, por exemplo. Bom, esse vídeo dela me fez lembrar de um episódio que aconteceu na minha vida há 20 anos, né? Há 20 anos. Por volta do ano 2002, né? Sem querer usar o pleonasmo, mas já usando, né? Há 20 anos atrás, né? Há 20 anos eu vivenciei um acontecimento interessante na minha vida que o vídeo dela me fez lembrar, né? Ativou minha memória. Que foi assim, eu nessa época, né? é, eu fiz uma prova de antropologia. Eu era sociólogo, né? Ainda sou sociólogo. Alguns posicionamentos meus aqui no canal seguem um modo de pensar sociológico, né? E eu acredito que a clínica do Jung, enquanto psicólogo, enquanto psicoterapeuta, é também uma clínica social, né? Afinal de contas, a dor é subjetiva, a dor é vivenciada por cada um, mas essa dor também se torna coletiva, né? E a neurose social, a neurose política, muitas vezes é o que faz com que nós adoecemos, né? Ou adoeçamos, né? E eu fiz uma prova para uma professora que era antropóloga, era uma professora francesa, que tinha sido casada com Michel Maffezoli, tinha tido inclusive um filho com Michel Maffezoli,
que na época era muito lido pelos antropólogos e que hoje se destaca mais na sociologia, com textos como, por exemplo, O Reencantamento do Mundo, né, que é claramente uma alusão à sociologia compreensiva do Max Weber, né? E nessa prova eu utilizei a expressão povos primitivos. Só que eu utilizei a expressão povos primitivos entre aspas, tá? Quando foi uma semana depois, a professora me chamou, queria conversar comigo, e aí ela me mostrou a prova e disse que eu utilizei a expressão povos primitivos e que não era para eu utilizar essa expressão. Aí eu falei, sim, professora, mas veja, quando eu utilizei a expressão povos primitivos, eu utilizei aspas. E aspas, nas ciências sociais, é uma criação do Max Weber para indicar que aquela expressão que está sendo utilizada se constitui enquanto um tipo ideal, né? Ou seja, não é algo que vá esgotar o mundo empírico, o quadro empírico, é apenas um modelo comparativo, né? Um modelo bastante imperfeito e incompleto, pelo qual o cientista, o sociólogo vai olhar para o mundo social, né? Quer dizer, não é algo literal, tá? E aí a professora falou assim, mas nem entre aspas você pode utilizar esse termo, povos primitivos, tá? E aí isso ficou na minha cabeça, né? E assim, eu entendi o ponto de vista da professora, claro, o ponto de vista dela é um ponto de vista antropológico, e o meu ponto de vista é um ponto de vista sociológico. Do ponto de vista sociológico, eu sendo um sociólogo weberiano, eu posso utilizar o tipo ideal, né, as aspas. Mas como ela não trabalha com esse referencial, não é esse, obviamente, o referencial que ela segue, né? Então, assim, eu entendo perfeitamente o ponto de vista dela, assim como eu entendo perfeitamente o meu próprio ponto de vista, né? Como diria o próprio Jung, somente a psique pode observar a psique, tá? Ah, quando a Doriane coloca essa questão dos povos primitivos, né? É necessário a gente lembrar que primitivo para Jung, né? Arcaico para Jung, é sinônimo de psique indiferenciada, né? Ou seja, o que é a psique indiferenciada? É aquela psique que está por demais amalgamada nas imagens do inconsciente, tá? E os indivíduos, né, as coletividades vivem num estado de participação mística, né? Ou seja, aquele estado de inconsciência, né? Aquele estado em que o inconsciente se confunde com o próprio mundo histórico, com o próprio mundo da vida, com o próprio cosmos, com a própria natureza, e não se tem uma progressiva diferenciação da consciência em relação à coletividade. É por isso que as forças coletivas pesam tanto sobre os indivíduos, né? Não existe consciência sem discriminação dos opostos, né? Não existe consciência sem emoção, não existe consciência sem a manifestação de uma imagem arquetípica, não existe consciência sem dor. Pensar dói, dói. Por quê? Porque ninguém consegue pensar relaxado, né? Até no pensador de Rodin, que ele está assim, mas ele está com a mão tensa, né? A tensão da consciência é o que caracteriza justamente o ato de pensar, né? A função adaptativa de pensar, né? Claro que é apenas uma função entre outras, né? Assim como a função sentimento, por exemplo. Mas a razão tem muito a ver com mutilação, né? Tem muito a ver com separação, com corte, né? O sujeito que vive no estado indiferenciado, ele está no estado muito mais coletivizado, como são as primeiras culturas, né? As culturas primevas, primordiais, né? Uma discussão sociológica que eu acho muito interessante, que eu até já levantei essa pergunta para um junguiano, né? Do ponto de vista da sociologia do Durkheim, né? Se é melhor viver numa sociedade perfeitamente integrada, é perfeitamente entre aspas, né? Tipo ideal.
né? Vivendo numa sociedade integrada, né? Coletivista, como é, por exemplo, a sociedade da Idade Média, né? Em que as imagens coletivas exerciam um poder de fascinação e de controle social no mundo histórico por parte das pessoas que viam no próprio mundo social e na ordem simbólica da natureza uma espécie de rito, né, de rito e de mistério. Né? As pessoas viviam integradas, sabiam o seu lugar na sociedade. Né? Modelo de estratificação social basicamente fundamentado em camadas, né, em estratos sociais, estamentos. Né? Mas que as pessoas morreriam com a idade de 30 anos de idade, assim, morreriam, a expectativa de vida na Europa, em algumas regiões, na Idade Média, era de 30 anos, ou se é melhor viver na época que nós estamos vivendo, e que nós podemos chegar aos 70, 80 anos, podemos passar até dos 80 anos, 85, 90 anos, mas viver numa sociedade tão fragmentada, em que as imagens já são imagens muito gastas ou reificadas ou coisificadas e que já não exerce tanto poder de fascínio quanto exercia para o homem, para os povos antigos, né? Ou seja, será melhor viver num estágio de solidariedade mecânica ou orgânica? Que tipo de sociedade a gente gostaria de viver, sabendo que a sociedade pesa sobre nós, né? Existe um peso social sobre nós. Inferior em Jung significa mais próximo do inconsciente, né? Por exemplo, a função inferior, a função mais próxima do inconsciente, mais afastada da consciência. Quanto mais próximo do inconsciente, mais indiferenciado. Né? E culturas primitivas dizem respeito justamente a esse estado de indiferenciação. Nos meus cursos, eu tenho dito que um dos grandes erros do homem moderno é achar que o seu psiquismo está acima do psiquismo dos povos antigos, né? Quando, na verdade, por exemplo, fazendo um curso que eu fiz sobre a psicologia do nazismo, Jung versus Hitler, por exemplo, o estado de massificação social que os movimentos totalitários, os modernos movimentos políticos de massa levam o sujeito é muito semelhante, em quase nada diferente, a os antigos estádios de possessão e de participação mística dos homens primitivos. E aí Jung ele é muito mais crítico do movimento de massificação, que é típico do século XX, do que dos movimentos, do que das culturas tradicionais. Né? Assim, a Doriane com certeza fez uma questão muito rica, certa, né? A forma como Jung trabalha o conceito. Né? Eu apenas, tomando carona, né, no que ela falou, gostaria de acrescentar um ponto. E aí eu tenho um amigo que é poeta, que ele diz assim, as pessoas me pedem muita carona, mas elas esquecem de colocar gasolina, né? Nada demais tomar carona no que a pessoa fez, no que a pessoa falou. Mas, de vez em quando, coloca uma gasolina, né? Ele fala muito isso, né? Colocando só um pouco de gasolina na questão, né? Assim, com certeza, o que a Dorani falou tá perfeito, tá correto, né? Mas eu tenho dito também, né, que eu acredito que a psicologia dos povos, no Jung, é uma psicologia bastante problemática, tá certo? É algo que precisa ser pensado e é algo que precisa ser questionado, né? Eu, pelo menos, eu trabalho a partir de um modelo de psique, que é o modelo de psique criado pelo Jung, e eu procuro desenvolver um trabalho científico a partir desse modelo de psique, e fazer um trabalho científico significa estar constantemente refazendo o seu próprio método, refazendo a si mesmo. Não existe conhecimento científico sem erro retificado. Erro retificado é mundo pacificado. E é por meio da retificação daquilo que é dito, dos nossos erros, ou seja, a ciência, o trabalho científico necessariamente te leva a uma condição de humildade epistêmica, né? Porque fazer nada mais é do que estar o tempo todo se autocorrigindo, o tempo todo se questionando, o tempo todo levantando hipóteses e procurando saber em que condições essas hipóteses são verdadeiras e em que condições essas hipóteses são falsas, né? Eu acredito, por exemplo,
conforme eu venho falado em algumas aulas aqui do canal, que quando Jung tenta associar os estratos filogenéticos, né, as supostas camadas da psique, com a história das raças, isso é algo muito problemático. Por quê? Porque não existe conceito científico de raça, né? Raça não é um conceito científico. Falar de raça de um ponto de vista científico não faz sentido. Por quê? Porque cientificamente não existe raça. Raça é um conceito político. Raça é uma invenção do capitalismo colonial e neocolonial, né? Então, muitas vezes, quando Jung tenta insinuar ou tenta fazer uma espécie de história das raças a partir do que seriam os estratos filogenéticos, as camadas da psique, eu acho isso muito complicado. E a cultura que o Jung reproduz muitas vezes, que ele extrai a sua própria experiência, né, os seus próprios conceitos, é uma cultura racista, né? É uma cultura europeia, é uma cultura iluminista, que com as melhores intenções tenta defender o progresso, a razão e impor a sua civilização aos outros povos, né? Então é por isso que a gente precisa pensar sempre epistemologias e novas epistemologias, epistemologias do Sul, por exemplo. Também não adianta o discurso epistemológico tá muito arrumadinho, tá muito bem feitinho, ó, epistemologicamente tá muito arrumadinho. Mas faltam duas coisas, né? Uma que é estabelecer o critério de objetividade e o outro é estabelecer o critério da criticidade, ou seja, o critério da crítica. Que crítica, que questionamento você pode levantar ao seu próprio modelo, né? A Doriane chega a falar que os freudianos não criticam Freud, o que eu penso que não é assim, porque se você tem contato real com os freudianos, você percebe que é muito comum os freudianos muitas vezes levantarem crítica a Freud, o que seria o chamado moralismo freudiano, o conservadorismo freudiano, o machismo freudiano, a reprodução da sociedade patriarcal em Freud, o que seria o falocentrismo em Freud. Ou seja, você convive realmente com freudianos, você percebe que eles questionam o Freud. É verdade, historicamente existe uma formação epistemológica em torno da figura do Freud, clínica em torno da figura do Freud, que faz com que um certo culto a Freud exista. É verdade, isso também existe. Mas eu não acredito que aquilo que serve para a psicanálise tenha que ser replicado na psicologia do Jung. Entende? Eu não acredito que o raciocínio seja esse. Olha, aqui os psicanalistas fazem assim. Vamos fazer do mesmo jeito na psicologia do Jung? Eu acho que não é assim. Eu acho que não é porque existe tal coisa, tal elemento X na psicanálise, que isso vai servir para a psicologia do Jung. Psicanálise e psicologia complexa são coisas diferentes. A psicanálise, por exemplo, quando ela é praticada junto à sociologia, por exemplo, o sociólogo Pierre Bourdieu, que eu adoro, que fala em socioanálise, que é o encontro da sociologia com a psicanálise começa a adquirir características de sociologia. Quando um filósofo está na universidade filosofando, junto com a psicanálise, a partir do discurso psicanalítico, a psicanálise começa a assumir características de filosofia. E quando a psicanálise vem para a clínica, a psicanálise começa a adquirir características de psicologia. Se você tenta fazer uma psicologia junguiana ao lado da sociologia, a psicologia do Jung perde suas características. Se você tenta filosofar junto com a psicologia do Jung, a psicologia do Jung muitas vezes começa a perder suas características. Por quê? Porque a psicologia do Jung é uma psicologia mesmo. Não é simplesmente, não é uma metapsicologia, nem uma proto-ciência. Tá? Eu até citei aqui no meu canal quando Jung fala sobre que o inconsciente judaico, por exemplo, é inferior ao inconsciente ariano. Inferior significa mais próximo do inconsciente. Tá? O que também não é verdade, que o povo judeu, por exemplo, é incapaz de produzir cultura. É algo antropologicamente falso. Se bem que psicologicamente a gente pode dizer que os alemães
da época de Hitler estavam mais sujeitos a entrar no estado de fascinação e de possessão por meio das imagens do inconsciente do que o próprio povo judeu. Então, assim, a discussão que a Doriane traz é uma discussão riquíssima, interessantíssima, necessária, né? Mas eu penso também que é necessário também a gente estabelecer, junto com o modelo de ciência que a gente pratica, o nosso critério de objetividade e o nosso critério de crítica. Porque não adianta a epistemologia estar muito arrumada e a gente ingressar numa espécie de pensamento devoto. Fazer ciência te leva a um estado de humildade epistêmica. Por quê? Porque você precisa necessariamente estar frequentemente revisando e retificando os erros, né? E procurando fazer com que a marcha da ciência se desenvolva, né? Fazer ciência é estar o tempo todo tentando testar o seu próprio modelo. É isso, pessoal. Muito obrigado.